Olá, olá, seja bem-vindo à primeira aula do nosso curso. Meu nome é Ricardo e a partir de agora eu vou ensinar para você tudo o que você precisa saber para criar e publicar o seu primeiro blog na internet. E a gente vai fazer tudo isso utilizando um sistema chamado WordPress. E antes que você me pergunte que bicho é esse, deixa que eu já te explico. O WordPress é um CMS, ou traduzindo, um sistema de gerenciamento de conteúdo. Esse sistema de gerenciamento de conteúdo é de longe o sistema mais utilizado para a criação de blogs e sites na internet, porque ele permite uma gama de personalizações muito grande e ele permite que você crie praticamente qualquer projeto na internet hoje utilizando ele como base. E você percebeu que eu falei de blogs e sites. Eu sei que a maioria das pessoas pensa que é a mesma coisa, mas na verdade não. Existem pequenas diferenças entre um site e um blog. Enquanto um site tem cunho mais institucional, geralmente tem uma página inicial estática, uma página falando sobre uma empresa, por exemplo, ele é mais estático. O blog é um pouco mais dinâmico. Um blog nada mais é do que um empilhamento de publicações que são colocadas na internet em ordem cronológica. Essas publicações elas são chamadas de posts. Esses posts, por sua vez, geralmente ficam organizados em categorias e podem ser marcados com etiquetas, que nós chamamos de tags. Existem duas versões do WordPress disponíveis, o WordPress.com e o WordPress.org. O WordPress.com é um sistema online, onde você entra lá, se cadastra e você cria um blog totalmente de graça utilizando o sistema base deles. Só que o WordPress.com ele tem muitas restrições, você não pode fazer aquilo que você bem entender com o seu blog, além de não poder ter um domínio personalizado para ele. Já vou explicar um pouco mais sobre domínios também. E no WordPress.org você consegue baixar o sistema do WordPress e você consegue fazer a instalação dele na sua própria hospedagem. Também vou falar daqui a pouco sobre hospedagem e você tem controle total sobre o sistema. Você pode alterar tudo o que você quiser no que diz respeito tanto à aparência quanto a funcionalidades do seu blog ou do seu site. Eu não preciso nem dizer que o WordPress.org é a melhor escolha para quem está querendo criar um negócio digital. Afinal de contas, se você quer ter um negócio na internet, você precisa ter controle total sobre aquilo que você pode fazer com o teu sistema. E essa vai ser a nossa escolha. A gente vai baixar o sistema do WordPress, vai instalar em um servidor próprio para a gente ter domínio, para a gente ter controle total sobre tudo que é feito no nosso blog. E agora vamos a outros dois conceitos que eu preciso ensinar para você nessa primeira aula. Primeiro deles, domínio. O que é um domínio de internet? O domínio nada mais é do que o seu nome, o nome do seu site, o endereço que as pessoas vão utilizar para chegar até você na internet. Quando você digita na barra de endereços do seu navegador google.com.br, por exemplo, você está digitando um nome de domínio. Isso é um domínio, é o endereço que o seu site vai ter na internet. E o domínio é um ponto crucial que pode determinar o sucesso ou o fracasso de um negócio digital. Pois se você criar um nome muito estranho, difícil de memorizar ou difícil de ser localizado pelas pessoas, a tendência é que você demore muito mais tempo para conseguir ter notoriedade na internet. Por isso é de fundamental importância pensar não só uma, nem duas, mas umas 20 vezes antes de contratar um domínio para realmente criar um nome que seja bacana, um nome que seja interessante, fácil de ser memorizado e principalmente fácil de ser encontrado pelo público na internet. Existem duas categorias básicas de domínios. Uma delas é a nacional, que é a terminação .br, e a outra são os domínios internacionais, que são .com, .net, .org, .info e assim por diante. Esses domínios internacionais eles são gerenciados por uma empresa diferente dos nacionais. No nosso curso a gente vai utilizar como exemplo um domínio com terminação .br, mas eu vou mostrar também como você pode contratar um domínio de categoria internacional. Não se preocupe com isso que a gente vai ter mais detalhes no decorrer das nossas aulas. E o próximo conceito que você precisa saber, e na verdade o último do nosso vídeo de hoje, é a questão da hospedagem de um site. Talvez você já tenha ouvido falar nisso, talvez não, mas enfim. A hospedagem de site é um serviço que você contrata para deixar o seu domínio, para deixar o seu site disponível na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana. É como se fosse um hotel para o seu site ficar, por isso o nome hospedagem. Existem diferentes categorias de hospedagem de site disponíveis no mercado. A principal delas, a mais utilizada, é a hospedagem compartilhada. Como que funciona? Existe um servidor, um supercomputador ligado a um data center, que é uma central de dados de uma grande empresa de internet, e esse servidor é dividido em pequenas fatias, como se fosse um bolo.
Cada pessoa que contrata uma hospedagem compartilhada está contratando, na verdade, uma pequena fatia desse servidor. Isso implica em uma pequena quantidade de processamento, uma pequena quantidade de memória, uma pequena quantidade de espaço em disco e uma pequena quantidade de tráfego de rede para enviar e receber informações. A principal vantagem desse tipo de hospedagem é que ela é muito barata, porque várias pessoas dividem em um único servidor. Então o custo é dividido entre todas essas pessoas. Logo, o acesso a esse tipo de plano é o mais em conta entre todas as possibilidades. Só que a principal desvantagem desse tipo de hospedagem compartilhada é que se um dos sites que estiver nesse servidor apresentar problema, apresentar instabilidades ou receber um grande volume de visitação e o servidor venha apresentar uma lentidão, todos os outros sites que estão nesse mesmo servidor também vão ficar lentos ou também vão cair, vão perder o acesso, porque o servidor é dividido entre todas as pessoas. Então, apesar de ser uma hospedagem barata, ela não é tão segura, porque se um site do servidor apresentar problema, todos terão o mesmo problema. A próxima categoria de hospedagem que eu quero falar é o VPS, ou Virtual Private Server. O VPS é quando um servidor também é dividido em várias fatias, só que a diferença básica para a hospedagem compartilhada e o VPS é que o VPS é dividido em fatias, só que essas fatias ficam isoladas das demais. O que isso quer dizer? Você vai estar pagando mais por isso, sim, mas você vai ter um serviço semi-dedicado. Ou seja, se um outro site, um outro VPS daquele servidor apresentar problema, o seu site não vai ser afetado, a menos que o servidor seja desligado, daí sim. Mas outros sites não conseguem interferir na performance do seu site diretamente, porque cada uma das fatias do servidor é isolada, ela tem recursos próprios e esses recursos são limitados a uma determinada quantidade. Quando aquele site exceder o uso de recursos, ele não vai continuar usando o recurso do servidor, ele vai ser desligado, mas só ele é desconectado do servidor. E a última das categorias de hospedagem, que são as mais comuns, é o servidor dedicado. Nesse caso, você aluga um servidor só para você não divide ele com ninguém. Você tem acesso a todos os recursos daquela máquina, única e exclusivamente para o seu site. Eu não preciso nem dizer que esse é o serviço mais caro dos três, porém você tem um serviço totalmente dedicado, muito mais seguro e muito mais estável. A hospedagem dedicada é indicada somente para pessoas que têm sites muito grandes, com um grande fluxo de visitação. E na verdade, você não vai conseguir gerenciar um servidor dedicado sozinho, você vai precisar contratar um profissional especializado em servidores para configurar, para deixar seu servidor funcional, para conseguir utilizar esse servidor de uma forma segura e estável. Então não é um serviço barato, mas porque envolve muita mão de obra especializada por trás desse serviço. E a pergunta que a maioria das pessoas faz é: quando eu preciso contratar uma hospedagem compartilhada, quando eu preciso ir para um VPS ou quando eu preciso de um dedicado? Na verdade isso é muito relativo, mas basicamente quando você tem um site pequeno no começo, quando você recebe aí até umas 1000 visitas por dia mais ou menos, a maioria dos planos de hospedagem compartilhada dá conta normalmente. Quando você ultrapassa essa barreira, você chega aí, sei lá, 1.500, 2.000, 3.000 visitas por dia, um VPS começa a ser a melhor escolha por conta da estabilidade que vai trazer para o seu site. E o VPS, na verdade, ele pode ser escalável a um número muito grande de visitas. Tudo depende da empresa onde você tem esse servidor virtual. E o dedicado é a mesma coisa, é para sites com grande fluxo de visitação. Então, na verdade, hoje o VPS e o dedicado eles andam meio que lado a lado. Eles têm basicamente poder de fogo quase que igual um com o outro. Mas é importante você saber que existem essas possibilidades, até para quando você for contratar, se você vê algo sobre isso em algum site de uma empresa, por exemplo, ao menos para você saber o que é e para que serve cada uma dessas opções. E antes de terminar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria muito de saber a sua opinião, a sua sugestão sobre essa primeira aula. Então, se você puder deixar um comentário para a gente dizendo o que você achou, se você tem alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, deixa um comentário para a gente tentar ajudar você da melhor forma possível. No mais, o meu muito obrigado a cada um que está acompanhando essa série de vídeos e eu espero realmente que essa série seja muito proveitosa para cada um de vocês. Meu muito obrigado especial a todos e até o nosso próximo vídeo.